Bom dia para quem chegou depois. Espero que tenham aproveitado a nossa meditação, que é sempre importante a gente preparar a nossa mente antes de receber o ensinamento do Senhor Buda. Nós estamos estudando o capítulo 6 do Dhammapada, que é o Panditavagga, que vai falar dos sábios. Os sábios são aqueles que praticam a ética correta. É preciso que vocês saibam que o Dhammapada também é conhecido como o guia de conduta do Theravada. Os Theravakas são os primeiros discípulos do Buda, né? Tinha os Theravakas, né, que são os ouvintes ou auditores, tem algumas traduções para ele, e tem os Pratyeka Budas, né, que são os Budas, né, os praticantes que praticavam de forma isolada, né? Eles são chamados Budas para si. Então, o Dhammapada é o guia de conduta do Theravada, que é do Hinayana. E como é que, né, surgiu em mim assim, a ideia de trazer esse texto para ensinar aqui? Porque teve uma pergunta na semana passada, é preciso que a gente deixe claro. Durante 8 anos, eu ensinei aqui no KPG o guia de conduta do Bodhisattva. E a ideia e a prática da bodhicitta não é algo muito fácil, né? Eu me lembrei de dois eventos que aconteceram no KPG, quer dizer, com o Lama Trinley, né? Um foi no KPG, o outro não foi no KPG. E um deles foi que veio um monge, um francês, que era um monge Theravada, e ele havia passado 15 anos meditando nas florestas lá da Tailândia, bem, né, a tradição da floresta, a prática assim bem aperfeiçoada dele. E ele havia vindo ao Brasil para dar ensinamentos lá no Rio de Janeiro, veio aqui em Brasília também dar ensinamentos, e aí ele quis, né, passar um tempo lá no KPG para ficar um pouco mais livre, porque ele queria conhecer a cultura brasileira. Ele fez uma grande oferenda, né, como é da nossa tradição, para que ele pudesse, né, ficar ali alguns dias no KPG. E aí passamos alguns dias juntos, né? Como nessa época eu frequentava diariamente lá no KPG para ajudar o Lama Trinley, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com esse monge e aprender um pouco com ele sobre a tradição, né? Inclusive foi ele que me ensinou aquela meditação caminhando que eu tenho o hábito de fazer quando eu conduzo os retiros. E, assim, conversando com ele, né, eu via que ele realmente era bem Theravada mesmo, né, que era, assim, o objetivo dele, né, era bem obter o nirvana, né, o despertar, ou a iluminação, como também é chamado. E aí, né, nós fomos a vários lugares, né, porque ele queria conhecer e tudo. E aí, nesse meio tempo, gente, o Lama Trinley foi conduzir um retiro de Lojong lá em Goiânia. E aí ele perguntou, eu posso ir também? Aí o Lama Trinley, claro, né, você pode ir com a gente. Aí fomos nós três lá para Goiânia, né, eu fui para traduzir o Lama Trinley. E aí, Lojong, como vocês sabem, é ensinamento sobre, né, a bodhicitta relativa e a bodhicitta última. Gente, ele não conseguiu participar do retiro, né? Porque toda aquela ideia nova da gente estar praticando para o bem do outro, aquilo ali mexeu com ele e ele se levantou e ficou lá fora e não participou dos ensinamentos. E o Lama Trinley me chamou a atenção, eu falei, tá vendo? Olha, essa aspiração dos Theravakas, né, do Theravada, é o despertar para eles mesmos, né? Enfim, tem todas as características maravilhosas, né, do despertar, mas a bodhicitta é muito difícil. Então, essa é a primeira história. Estou contando aqui bem resumido, porque foram, né, alguns dias de experiência com ele, conversando com ele, né? Vendo como é que era realmente um praticante. E teve uma outra história que se passou em Sarnath. Tinha um monge Theravada lá, porque a gente identifica, né, bem pelas vestes deles, né, bem características, e ele ouviu eu conversando em francês com o Lama Trinley. Aí ele chegou-se a nós assim e perguntou: vocês são budistas? Sim, nós somos budistas e tal. Aí o Lama Trinley falou: mas eu vivo no Brasil. Mas o que você está fazendo lá? Não, eu sou da tradição vajrayana e tal, sou lama e
do ensinamento lá. Aí o monge perguntou, mas você está fazendo o quê no Brasil? Tipo assim, fim do mundo, né? O que você está fazendo lá? Aí o Lama Tringuei respondeu simplesmente assim, porque lá há seres. Pronto, encerrou a conversa e o monge foi embora. E aí eu fiquei assim, ai, Lama Tringuei, obrigada, né? Tipo, eu sou um ser, né? Obrigado por ter consideração por mim, né? Então, essas duas histórias, né, que realmente aconteceram, mostram como é que a perspectiva, né, de uma via e de outra. E eu, quando estava ensinando o Charavatar, percebi que as pessoas tinham a mesma dificuldade desses dois monges que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí eu pensei comigo mesmo, né? Falei, precisamos voltar lá para o primeiro caminho do Buda, porque a gente não consegue desenvolver a mente do despertar, a Bodhicitta, se a gente não conhece os primeiros ensinamentos do Buda, que está aqui no Guia de Conduta do Theravada. Então, para aqueles que têm dificuldade de colocar a mente do despertar na sua mente, é porque está faltando, né, os primeiros ensinamentos do Buda. Então, é por isso que nós estamos vendo isso, tá bom, gente? É porque surgiu a pergunta e eu achei por bem esclarecer para vocês, né? Não tem Mahayana sem que a gente compreenda e pratique o Hinayana, tá? Um é a base do outro. Então, vamos lá. Nós chegamos aqui na estrofe 85, e como de hábito, eu só vou ler aqui rapidinho essa, que é essa versão mais poética, né, da Palas Atenas, só para vocês verem como é que está no texto, né? Hoje nós vamos ver 85 e 86, então eu vou ler eles na sequência aqui, porque eles são juntos, né? Poucos são, entre os homens, os que vão à outra margem. O restante da humanidade apenas vai e vem ao longo desta margem. Mas aqueles que seguem o Dharma, após estes ter sido bem exposto, esses homens alcançarão a outra margem, passando o reino da morte, tão difícil de cruzar. E aí eu vou dar essa nova tradução que eu venho fazendo, já com base, né, nos comentários no comentário do Buddhaghosa, né? Poucos existem entre os homens os que chegam à outra margem. As outras pessoas correm para cima e para baixo na margem. Então, está mais ou menos parecido, né? Então, são poucos aqueles que chegam à outra margem. Aqui ele está se referindo ao Nirvana, né? Porque aqui é a perspectiva do Hinayana. As outras pessoas correm para cima e para baixo na margem. Mas vamos entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. E aí, 86 ficou assim: aqueles que se conduzem em conformidade com a lei que lhes foi completamente exposta passarão pelo domínio da morte, por mais difícil, e alcançarão a outra margem. E aí é que mostra, né, aqueles que se conduzem em conformidade com a lei. Né? A lei, enfim, é a palavra que é usada para o Dharma, né? Depois que ela foi completamente exposta. Então, tem o comportamento após a lei ser completamente exposta, ou seja, o sujeito entendeu o que é para fazer e se comporta adequadamente. Então, eles passam o domínio da morte, né? Ou seja, eles entendem que não tem nem nascimento, nem cessação. Isso aí nós estamos falando de realidade última, né, gente? E alcançarão a outra margem, que é a Nirvana. E aí, o que vem? Vem a historinha de Buddhaghosa, né? Buddhaghosa, gente, foi um grande mestre, tá? Porque às vezes as pessoas podem confundir, Buddhaghosa contava historinha. Buddhaghosa foi um grande erudito, né? E realizado, como ele diz, ele realmente compreendeu a lei. Tem vários textos deles, todos de filosofia budista, maravilhosos. E ele, né? Ele fez esse único comentário que existe do Dhammapada, tá? Então, assim, ele não é só um contador de histórias, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, vamos lá para a nossa historinha de hoje, que é curtinha, igual no domingo passado, mas de muita complexidade, né? Então, a historinha chama Poucos são o que a encontram, em referência à lei, né, o Dharma.
Então, o Buda está lá em Jetavana, né? E ele está contando para um grupo lá de monges essa história que havia acontecido um tempo passado ali mesmo em Jetavana. Então, ele está contando de uma história de três amigos, né? Eles eram vizinhos e eles tinham o hábito de vez em quando, ir lá no monastério, né? Lá em Jetavana, para ouvir um ensinamento. De vez em quando, eles faziam oferendas, né? Para o Buda, né? Para a Sangha de veneráveis. Às vezes, eles faziam oferendas lá né? Na cidade, né? Que é em Savatthi. E eles, assim, frequentavam de forma irregular, né? E faziam oferendas também de forma irregular, mas estavam por ali. E aí teve um seminário, né? Vamos dizer assim, uma palavra, tipo um retiro lá que o Buda que quis fazer, que ia ser, né, um dia inteiro de ensinamentos e práticas. E aí os três, né, eles eram amigos, né, vizinhos e tal, falaram, não, vamos lá participar desse retiro, desse seminário. Aí eu falei, vamos lá. Aí eles chegaram, né, todos animados, né? Vamos participar e tal, fizeram oferenda, tudo certinho. E aí, né, o Buda foi lá dando ensinamento e fazendo prática e dando ensinamento normal, como é na nossa tradição, né? Ensinamentos e práticas. E aí um deles começou a pensar nos desejos sensuais. Os desejos sensuais são dos órgãos do sentido, tá, gente? Enfim, o olfato, visão, tato, né? Ele começou lá a pensar só fala isso no texto, nos desejos sensuais. Aí ele pegou, falou: gente, eu vou me embora, eu vou para casa porque, sei lá, não falo o que que é, sei lá, vou tomar uma refeição, enfim. Ele ficou pensando nos desejos sensuais. Aí o outro, ouvindo aqueles ensinamentos todos, começou a ficar com raiva. Falou: não, mas está doendo minha perna, não está bom isso, né? Começou a sentir um desconforto assim, começou a ficar com raiva e fez o quê? Foi-se embora. E aí o terceiro que fez, dormiu, acabou dormindo. E aí, pronto, assim termina a cena. E aí o Buda, né, chegou para um grupo de monges que estavam ali discutindo, falando, pois é, você viram aqueles três vizinhos, né, que eles vêm aqui de vez em quando e tal. E aconteceu isso, eles relatam o fato. Aí o Buda falou assim, mas, gente, é assim mesmo, né? Aí o Buda diz assim, monges, criaturas nesse mundo são a maior parte apegados a essa existência, a esse modo de existência. Aqueles que vão para outra margem são raros. E assim ele enunciou essas duas estrofes na sequência, né? No texto do Buda Ghosa, a tradução está assim: de todos os homens, são raros os que vão para outra margem. O resto da humanidade simplesmente corre para cima e para baixo, na margem. Mas aqueles que agem em conformidade com a lei, após essa ter sido devidamente exposta, esses homens cruzarão o reino da morte, por mais difícil que seja. Atingirão o nirvana. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos os personagens da Sangha. E a Sangha aqui, é preciso que fique claro que aqui nós estamos falando da Sangha mundana, né? Porque quando a gente fala lá das três raras e sublimes, a Sangha ao qual nos referimos são os seres despertos. Então, nós temos aqui a imagem né, da árvore de refúgio Champa, que tem os mestres da nossa linhagem. Então, quando a gente fala de Sangha lá nas três raras sublimes, são esses seres que atingiram o despertar, tá? Mas a Sangha que nós estamos referindo aqui é uma apropriação das pessoas que estão frequentando, né, um templo budista, ou enfim, frequentando os ensinamentos. Então, eu refleti durante essa semana, e assim, pelo meu tempo, né, de convivência com essa sanga mundana, eu vi que tem vários grupos. E aqui é sem julgamento nenhum, é só para ajudar vocês a se localizarem em que grupo vocês estão. Então, quem é essa turma que está correndo na margem, para cima e para baixo? Eles são de vários tipos. Então, o primeiro deles
é um grupo bem conhecido, que é o grupinho do social, né? As pessoas gostam de ir nas festas, de ir né, quando tem comida, então é um sucesso total, né? As pessoas vão, tem, né, encontro, mas não sei o quê. Aí eles vão. Às vezes não são nem membros da sangue, mas eles vão assim mesmo, entendeu? Esse tipo de personagem é bem comum. Uns, né, até vão sempre nas ocasiões. Tem problema isso, gente? Não tem problema, entendeu? Nós somos seres gregários, né, carentes e tal. Então, assim, estar junto com outros, ainda mais no lugar de gente boazinha, entendeu? É muito bom. Então, tá certo isso. Agora, não vai atingir despertar nenhum, tampouco desenvolver alguma qualidade e tampouco purificar alguma emoção perturbadora. Tá? Então, esse é o grupo, é a turminha do social. Tá? O segundo grupo, que é bem interessante também, é o pessoal que é apegado no ritual. Tem problema isso? Também não tem. Eu me lembrei que, quando, né, hoje é o Dia das Mães, me lembrei dessa história do meu filho, que era o primeiro e tal, e aí eu fui pegar ele para colocar naqueles cadeirões, aquela cadeira grande, né, que era para a criança comer, e ele estava com um carrinho de borracha na mão. E aí ele levou o carrinho de borracha, né, para cima lá da mesinha e tal, e a brincadeira dele, o que que era? Jogar o carrinho, né, e ali eu dando a comida e tal, isso tem 40 anos, essa história. E ele pegava o carrinho, jogava no chão e olhava assim. E aí o que acontecia? Eu pegava o carrinho, botava em cima da mesinha de novo. O que que ele fazia? Jogava o carrinho de novo. E assim foi todo, né, o almoço dele, ele jogando o carrinho e eu trazia. Quem tem filho ou quem já viu isso sabe que é super comum que as crianças fazem isso, né? Tipo, faz uma coisa para ver qual é a resposta. Ou seja, a gente, né, ser humaninho, a gente faz a ação, mas tem uma coisa mágica que responde àquele ato. No caso, é só a mão da mãe, né? No caso aí dessa cena. Mas a gente aprende que a gente faz umas coisas e tem uma coisa mágica, que de mágica não tem nada que acontece. Então, o que acontece? A gente aprende que ritual funciona. Eu vou fazer essa coisa, porque vai ter uma coisa mágica que vai responder. Gente, isso é um pensamento infantil. Desconhecem que apego a rituais é um dos 4 grandes demônios que a gente tem na nossa mente. Então, assim, está errado? Não, porque essa pessoal está nesse pensamento infantil de que tem uma coisa mágica que vai acontecer. Não vai, tá? O ritual é o elemento corpo da nossa prática, né? E não é o corpo da prática, é corpo, palavra e mente. Quando a gente está no ritual, para usar as palavras do Lama Trilhê, o ritual é um teatro, é algo externo, mas de algo que está acontecendo dentro da gente. Nós estamos com a nossa mente ali, né, completamente pousada sobre o suporte, né, recitando o que é para ser recitado, a mente completamente atenta, concentrada, vigilante, e tendo o componente corpo, tal como a gente faz a prosternação. A prosternação é o elemento corpo, mas a gente tem que estar com a mente e com a palavra, os 3 funcionando juntos, tá? Então, o ritual é essa a função dele, mas as pessoas têm esse pensamento mágico, vou fazer isso para ter aquilo outro, né? Então, tem esse pessoal também. E essa turma está só correndo na margem para lá e para cá. Tem um terceiro grupo, que as pessoas que ouvem o ensinamento do Dharma, que são mais ou menos como esses personagens aqui da historinha do Perigoso, eles ouvem o Dharma, né? Eles, enfim, têm ali alguma atividade e tal, e eles aprendem a ter um domínio sobre a própria mente, né? Na medida da possibilidade deles lá, tá? Sobre as emoções perturbadoras. E aí eles conseguem, no seu cotidiano, levar a vida de uma forma mais serena, mais pacífica, mais lúcida. Isso aí na medida de cada um. Tá? Esse grupo também é muito bom, não tem problema nenhum nisso. As pessoas que
pegam esses ensinamentos do Senhor Buda, né, ouvem o ensinamento do Senhor Buda e conseguem conduzir a vida de uma maneira mais harmônica, né? Então, tem erro, não tem problema. Essa turma também tem lá, né, tem as suas causas e condições, mas continuam na margem para cima e para baixo. E aí tem um quarto grupo. Olha só, a gente precisa saber onde a gente está para a gente saber para onde que a gente quer ir, a gente precisa fazer o que é necessário. E aí tem nesse quarto grupo que já reflete, né, sobre os 4 pensamentos que desviam a mente do samsara, que são, a saber, né, a preciosa existência humana, né? Isso tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar rápido, tá? Quem quiser mais detalhes, está lá no Ornamento da Preciosa Liberação, nosso maravilhoso texto de Gampo. Então, o primeiro pensamento já refletiu sobre a preciosa existência humana. Então, nós estamos tornando essa existência aqui, ela significativa ou não? O que a gente pode fazer e tal? Quais são as reflexões? Então, esse é o primeiro. Outro, né, o segundo pensamento, que é sobre a impermanência, que é o grande antídoto para o nosso apego a essa vida. E aí você já refletiu sobre a impermanência, tudo que nasce morre, tudo que né, se reúne se separa, tudo que né, se acumula se dispersa, tudo que se constrói um dia vai à ruína. Então, refletir sobre a impermanência nos faz desapegar dessa vida. Não é que a gente vai dar um fim na vida, não é isso, mas é viver de forma desapegada. O outro é o karma e a natureza defeituosa do samsara, para a gente desapegar também de querer renascer como um Deus, por exemplo. E aí, esses pensamentos vão penetrar na nossa mente, né, através da nossa reflexão, e vai fazer com que a gente comece a migrar para o pensamento da mente do despertar. Sem esses 4 pensamentos, nós não conseguimos nos desapegar do ciclo das existências e praticar adequadamente. E aí, o que faz? A gente, com esses 4 pensamentos, né, e tendo recebido as instruções sobre a mente do despertar, que por enquanto é ela só de aspiração, né, assim, tipo, eu tenho, né, confiança, eu quero ir lá e tal. Antes dele colocar em prática, o que ele faz? Ele adentra na grande nave. E aí, essa grande nave é, assim, vamos dizer, o Vajrayana inteiro ali, né? Com todos os meios hábeis disponíveis. Então, vocês imaginem um navio maravilhoso, tem esses de cruzeiro, né, que tem tudo, né, todos os tipos de atividades, tudo muito bem decorado, muitas coisas brilhantes, né, tudo colorido e tal, tem show do Roberto Carlos e tudo. Então, é um lugar assim maravilhoso. E aí o navio está onde? No porto, né? Porque a gente normalmente entra num navio através do porto. Então, as pessoas o que saem da margem e entram no grande navio, né? A grande nave da liberação. E aí as pessoas ficam por ali, né? Fazendo as práticas, né? Enfim, o que tem para fazer, recebendo iniciação, fazendo retiro de 3 anos, né? Fazendo o que tem para fazer e estão ali. E aí, um belo dia, gente, o que chega? O Senhor da Morte. Sim, porque esse corpo aqui, né, ele é impermanente, né? É um composto que vai, né, se desintegrar. Então, chega o Senhor da Morte para eles, né, e fala: rapaz, olha, está na hora do desembarque. Onde nós chegamos? Surpresa total dessas pessoas é que elas estão onde? No mesmo porto, não saíram do lugar. Não, estão ali. Eles entraram na nave, mas não fizeram nada com a sua própria mente. E aí eles vão tentar conversar com o Senhor da Morte. Mas olha só, eu fiz a prática durante 50 anos. Aí vem outro, mas eu fiz o retiro de 3 anos. Mas eu tenho iniciações, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí me lembrei também de uma história de uma pessoa que eu encontrei
num evento budista, e aí a pessoa, né, veio conversar comigo, você é budista? Eu falei, eu sou budista. Eu já tinha feito o retiro, tá, gente? Então, já sabia um pouquinho mais. Aí ele falou, mas você, o que você tem assim? Eu falei, não, eu, né, venho praticando e tal, o budismo e tal. Mas porque eu morei na Europa há tantos anos, tem iniciações, blá, 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 blá. Gente, o homem tinha, assim, milhões de coisas, né? Aí eu perguntei para ele, mas quais são os pensamentos que afastam a mente do samsara, né? Os preliminares comuns. Aí ele falou assim, são as prostrações. Prostração, aí eu já acendeu o sinal de alarme, porque prostração é quando você está cansado, né, gente? Chega em casa, está prostrado, deita e dorme. O nome que a gente faz da coisa chama prosternação, outra coisa, diferente. Então, me lembrei aqui desse personagem que temos vários, né? A pessoa tem um book imenso com todas as iniciações, todas as coisas que tem, eles tentam negociar com o Senhor da Morte. O Senhor da Morte fala, rapaz, olha, fez o que tinha que fazer? No caso, não fez. Porque está lá, né, no Bodhisattva Charyavatara, né, quando a gente viu isso, eu me lembro, eu estava lá no KPG quando eu dei esse ensinamento, as pessoas ficaram assim um pouco surpresas, né? E o Shantideva diz lá, né? Você pode recitar milhões de mantras, né? Fazer todas as práticas, né? Mas se estiver com a mente distraída, né? Isso é absolutamente inútil, inútil. Ou seja, qualquer prática que a gente faz, né? Se essa prática não é correta, fazendo o que é para fazer, é inútil, serve para nada. Aí a pessoa, mas eu fiz Tcherenzi 50 anos. Mas a gente não fez o exercício direito. Não fez, não tem resultado. Porque é um exercício, né? É um treinamento da. Bom, enfim, essa turma toda tem que desembarcar, né? E ficam muito tristes, porque eles vão continuar na mesma margem da qual eles partiram, entre aspas, né? Há 50 anos atrás. Enfim, o tempo que seja. E aí, se eles tiverem algum méritozinho, né, eles vão renascer como humanos e vão o quê? Continuar na marcha, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo na marcha. Se não tiver tantos méritos, se tiver raiva, né, como foi aqui o personagem da história, vai renascer nos infernos, ou vai renascer, né, nos espíritos, entre os espíritos hábeis, se tiver desenvolvido a avareza ou a ignorância, vai renascer entre os animais. Vai depender das circunstâncias, do karma dele, onde ele vai renascer. Então, na melhor das hipóteses, vai voltar para macho, fazendo o que está fazendo há 50 anos atrás, o tempo que seja. E aí, o que vem? Por que as pessoas não passaram? Você imagina, a pessoa refletiu mais ou menos, né, sobre, né, os 4 pensamentos que desviam a mente do samsara, ouvir falar da mente despertar, mas não desenvolver o quê? O mérito. O mérito. Mérito. Sem mérito, o barco não anda. O barco vai ficar parado. Vai servir de nada. Tá bom? Criou conexão com dados. Gente, qualquer coisa que a gente bota na cabeça da gente, a gente cria conexão. Seja com, sei lá, um personagem qualquer, que seja político, do futebol, você cria conexão igual. Não tem diferença conexão com Dharma, conexão com jogador de futebol nenhum. Botou na mente, já criou conexão. Então, o que vai gerar méritos? Então, nós vamos entrar no ensinamento esse que vai se estender aqui por 3 domingos. Nós vamos falar do Abhidharma Samukaya, do Asanga e do Abhidharma Kosha de Vasubandhu. Então, hoje nós vamos entrar num terreno mais áridozinho, que é a filosofia budista pura. Então, o que eles nos dizem? Então, vou aqui, porque deixei muita coisa aqui para vocês. Nós temos Gente, são tantas folhas que eu tenho que conectar. O que nós vamos ver? O que nos dizem esses mestres, né? Nós precisamos o desenvolvimento do mérito. E o mérito, ele tem 3 fontes
básicas, né? É dessas 3 fontes de méritos que nós conseguimos avançar na nossa prática. É isso que faz o nosso barquinho andar. Então, a primeira fonte de mérito, segundo Vasubandhu e segundo a Sangha, a primeira delas é a generosidade, que é a mais fácil de todas, né? Ou seja, a gente abrir mão dos nossos próprios recursos para ajudar o outro, ou as fontes de devoção. Como eu falei no domingo passado, são dois os destinatários da nossa generosidade. As fontes de refúgio, as 3 raras e sublimes, e as 3 raízes, né? Então, Buda, Dharma, Sangha, lamas e dães e protetores, que são os destinatários nobres, e os desprovidos, né? Os que não têm meios, né, de sobrevivência. Por isso que nós temos o nosso contato com a rede solidária Redes do Amanhã, Anjos do Amanhã, que é do TJDFT, que é para a gente ter cuidado, está lá no link no nosso site, para todos os que são desprovidos de assistência, né? de cuidado, de meios para a sobrevivência. Então, a generosidade se faz para um ou para outro, ou para os dois, quem tiver a possibilidade, né? Não necessariamente precisa ser lá para o Anjo da Manhã, né? Quem tiver alguma instituição de caridade, né, que seja honesta e tudo, podem e devem ajudar, tá, gente? Não é nenhuma coisa discriminativa, é uma coisa da gente realmente entender aqueles que precisam de ajuda, de meios mesmo para sobreviver, comida, enfim, os meios essenciais. Tá? Então, essa é a primeira fonte de mérito, que é a generosidade. Não tão fácil assim, mas entre os 3 é o mais fácil. Então, praticar a generosidade sempre. Tá? Essa é a primeira fonte de mérito. A segunda fonte de mérito, né, segundo a Sangha Vasubandhu, é o comportar-se sem máculas. Aí já complicou, né, gente? Quem que consegue se comportar sem nenhuma emoção perturbadora, sem nenhum desejo, sem nenhuma aversão, sem nenhum orgulho, sem estar querendo alguma coisa em troca? Então, esse é o caminho, né? A gente disciplinar a nossa mente para a gente ter um comportamento ético, né? E agir sem máculas nenhuma. A única coisa que vai nos mover é o amor, a compaixão, a equanimidade. Tá? Então, esse é o mais difícil, mas essa é uma imensa fonte de mérito também. Então, isso é difícil? É difícil, mas já dá para a gente, tendo recebido essa instrução, essa orientação do Buda, do Vasubandhu, do Asanga, da gente tentar, né, e praticar no nosso cotidiano ter essa conduta desprovida de máculas, né, que são os nossos grandes inimigos, que são os nossos kleshas. Então, essa é a segunda fonte de mérito. Então, se você conseguir, em 5 minutos aí do seu dia, agir, né, de forma completamente sem máculas, né, em corpo, palavra e mente, isso aí é uma outra fonte imensa de mérito. E a terceira fonte de mérito, que é a mais difícil delas, mas também imensa fonte de mérito, que é meditar. Aí a pessoa, mas eu medito. Então, aqui dentro da turma que medita, também tem vários grupos, né? Tem as pessoas que meditam mesmo, gente, entre aspas, que é o que eu brinco, né? Mas é muito sério, são as pessoas que dão a teclinha mute no mundo, né? Tipo assim, o mundo está meio pesado, meio tal. Eu vou meditar, vou para um retiro, né? Vou participar dos legendários, não sei o quê. É a teclinha mute do planeta, entendeu? Pá, bota ali, dá um silêncio, né? Qualquer circunstância que você esteja na minha vida, porque como é uma coisa respeitada, mais ou menos, né? Aí eu vou meditar, vou fazer um retiro, tá? Teclinha mute. É ruim? Não é ruim, né? A gente às vezes precisa assim dar um pause na vida,
né? Se puder, mas não vai trazer benefício nenhum, né? Então, esse é um grupo assim, bem, bem comum, né? E completamente assim, sem benefício real da prática. E aí, o outro grupo é o que vai meditar mesmo. Meditar mesmo, o que tem? Se a gente está dentro do Mahayana, é ter a aspiração da Bodhicitta, ou seja, a gente saber que a gente vai meditar para poder beneficiar os outros, os seres. Então, a primeira coisa é essa, é ter a motivação correta. E a outra, fazer o exercício direito, gente, que a gente já falou bastante aqui. Então, atenção, concentração, vigilância, consciência. A gente está orientando voluntariamente a nossa atenção sobre um suporte, sem distração. Se distrair, volta para o suporte, né? Vocês já ouviram essa história aí, mas o exercício é esse, gente. E aí, qual é o suporte? O que tiver para ser. É um grãozinho de arroz? É o grãozinho de arroz. É uma imagenzinha do Buda? É uma imagenzinha do Buda. É, enfim, um Idam do Vajrayana? É o Idam do Vajrayana. Qual é o melhor? Não tem melhor. A força da meditação está no praticante, não está fora. Essa coisa de a gente acreditar que tem alguma coisa fora, isso aí é a mente infantil da gente, a mente dual. Não tem nada lá fora. Todo o processo se passa na nossa mente. Então, qual é o suporte? Qual é o melhor suporte? A pessoa acha que é uma prática, né? Um negócio. Ela quer fazer uma prática, ter o meu idam. A pessoa quer ter o idam dela. Olha só. A pressão egocêntrica é uma coisa ridícula mesmo, né? Ela quer ter uma coisa dela. Não tem. Tem suporte mais complexo, mais difíceis, porque aí vai trocando o cenário. A gente faz isso no Tianenzinho, não faz? A gente está lá, quando está recitando, né? Sai do Uri, vai, transforma o Teresi, vai, faz a oferenda para os Buda, volta, depois vai para os seres, né? Purifica o véu dos seres e tal. Quer dizer, a coisa vai complicando. Então, aí a gente precisa do que ter mais atenção, mais concentração, mais vigilância, consciência, a qualidade vai melhorando. Entendeu? Mas não tem um que seja melhor que o outro, porque não adianta nada. Como está lá na frase, né, que disse o Shantideva. Se a gente fizer com a mente distraída, é inútil. Ela fez a prática, tá? Fez com a mente distraída, distraiu, não voltou para o suporte, não serve de nada. Então, esse é o mais difícil. Mas, enfim, tem aí as instruções, todos são bem-vindos para participar das meditações. Então, vocês estão entendendo que tem muita coisa no meio do caminho, entendeu? Da gente achar que tem um ritual, que tem uma prática, que vai conduzir e tal. Eu ouvi uma vez, eu perguntei para uma pessoa, eu aprendi a provocar os outros com Lama Trilê, né? Perguntei para ela assim, mas por que você faz Xenenzi há tanto tempo? Ela falou assim, para desenvolver a compaixão. Eu falei, sim. E aí eu via que a pessoa era bem distraída assim na prática, ficava lá, assim, distraída mesmo, né? Eu falei, olha, a compaixão vai vir quando você entender a natureza da mente. É assim que a coisa, o exercício é esse, né? Não vai nascer do nada, né? Uma coisa ser com a mente distraída, né? Porque senão você só fica lá como personagem da história, rodando para cima e para baixo. Então, gente, esses são os três elementos que nos fazem acumular méritos. Então, é isso que vai fazer o nosso barquinho andar. E a gente não ser surpreendido pelo Senhor da Morte, né? Falando assim, o que você fez? O que você fez? É o seu mérito tá ali. O que você fez? Você estabilizou sua mente? Né? Praticou as paramitas? Né? Porque é o caminho do Bodhisattva, então, da generosidade, a ética, a paciência, né? A disciplina, né? A meditação, a sabedoria. Não fez o exercício, não passou de ano, entendeu? Não vai, não acontece. Né? Teve uma pessoa que eu conheço aqui
Na minha vida aqui social, que a mãe viu que o menino ia reprovar na escola, né? Estava com as notas muito ruins e tal, e não gosta de estudar, não sei o quê. O que fez a pessoa? Mudou o menino de colégio. Aí teve a primeira prova. O que aconteceu? A criança tirou 1,5 na prova, valendo 10. Então, assim, não adianta, gente, que a verdade vem de cara com a gente. Então, fez o que tinha que ser feito? Não fez, vai tirar 1, não vai passar, entendeu? E aí vem o outro personagem da segunda estrofe de hoje, que é a 86, né? Isso, 86. Que o Buda traz aqui, né? Aqueles que se conduzem em conformidade com a lei, completamente exposta, né? Ou seja, eles receberam completamente o Dharma, passarão o domínio da morte, por mais difícil que seja, e alcançarão a outra margem. Ou seja, aqueles que fazem o que é para ser feito, eles ultrapassam, né, esse domínio da morte, ou seja, a apresentação do Senhor da morte para o nosso corpo físico não tem importância nenhuma mais, porque a gente já entendeu essa história que não tem nem nascimento nem cessação. Realidade última aqui, tá? Que precisa o quê? Praticar. Então, olha só como é que o Senhor Buda ele coloca, né? Quer dizer, quem organizou isso, mas num só ensinamento, que é esse, né, dessa historinha do Buda Goza, o que são esses personagens que ficam na marcha, para cima e para baixo, entendeu? E o outro que vence o domínio da morte e passa para outra marcha, tá? Então, esse é basicamente né, assim, o escopo que nos reúne o Vasubandhu e a ação. E aí, o que eles nos trazem, né? A importância do desenvolvimento da compaixão e da sabedoria. Quando a gente entende, né, e entender não é só do ponto de vista cognitivo, porque a gente é muito, né, sabido, né, a gente, enfim, a gente é ocidental, o Kalu Rinpoche precedente falava isso, né, que a gente, né, por ter essa cultura de ir à escola, de estudar e tal, uns fazem curso superior, mas pelo menos no nível médio as pessoas conseguem estudar e tal, a gente acha que estudando a coisa que a gente vai entender, mas não é assim, né? Ontem eu conversando com o meu filho, né, ele, enfim, tinha achado ele é um pesquisador, ele tinha achado um texto, né, enfim, de uma universidade aí que a pessoa falava sobre budismo e tal, algumas coisas lá. Eu falei, olha, eu nem vou perder meu tempo, né, porque são pessoas que entendem do ponto de vista, né, cognitivo, né, pela via natural de uma universidade, a via da academia, né, é um acadêmico, mas ele não tem a realização da coisa. Então, deixa guardadinho aí, se eu, um dia eu tiver tempo, eu posso ler. E aí né, ele se interessou pelo Abhidharma Samukaya, né, que é o texto base aqui, ele falou, olha, eu quero saber mais sobre esse texto. Então, tá bom, se você quer conhecer a nossa tradição, tem que ver um texto de alguém da tradição, que é um erudito e realizado. Então, o que a gente vai entender esse entendimento profundo, que é caminhando para essa compreensão superior. Então, a gente entender que compaixão e sabedoria são mais fortes que karma e klesha, que é emoção perturbadora. Então, quando a gente penetra no sentido da bodhicitta, ou seja, compaixão é mais importante que o meu karma, a gente se move em direção ao outro, de querer realmente praticar para poder beneficiar o outro. A gente não fica lá preso nas nossas emoções perturbadoras. É preciso que a gente entenda esse sentido profundo que tem a nossa prática. O karma negativo pode ser, que eu estou lendo lá do texto mesmo, tá?
O karma negativo pode ser transformado pelo acúmulo da virtude e transcendido pelo aprofundamento da sabedoria. Olha só, gente, todo o nosso karma negativo pode ser transformado pelo acúmulo da virtude, pela prática dos atos positivos. Né? Porque a gente vai ver que tem diferença entre prática da virtude e práticas geradoras de mal. E transcendendo pelo aprofundamento da sabedoria. Então, todo o nosso karma negativo pode ser purificado. Olha que compaixão gigantesca do Senhor Buda. Né? Algo realmente incomensurável. Imagina, todo o nosso karma negativo pode ser purificado quando a gente adentra o domínio da compaixão e da sabedoria. E aí eles nos dizem, né? O poder da virtude depende da intenção e da motivação. Então, olha só, né? A nossa virtude, ela vai ser, nossa prática da virtude, dos nossos atos positivos, ela será tão mais forte, né, quanto for a nossa compaixão. Olha só que mola gigantesca, né? Quando a gente realmente se deixa existir com a mente do despertar, a mente do despertar ao acordar, né? Acorda, primeira coisa assim que eu posso beneficiar os seres, né? Que eu possa, né, trazer benefício aos seres, que eu não pense nada do outro, né? Que eu não guarde nenhum tipo de rancor, né? Vamos trazer aqueles ensinamentos de Lodion. Então esse é o nossa mola propulsora ao longo do dia, né? Não deixando as emoções perturbadoras tomarem conta da nossa mente, né? Isso a gente treina com a meditação, e no final do dia faz um reconhecimento das faltas, porque a gente vai distrair, vai cometer algum ato negativo, faz um reconhecimento da falta e faz a aspiração para que no dia seguinte que eu possa beneficiar os seres. Então, a gente começa o dia com a bodhicitta e encerra o dia com a bodhicitta. E no meio do dia, a gente vai praticando. Então, é isso que a gente vai transformar a nossa prática e deixar de ser um simples, né, sujeito que fica zanzando na beira da margem, para lá e para cá. Que é isso, né? Que infelizmente, né, como o Buda diz, a maioria, né, das pessoas atravessam para outra margem. E aqui nós estamos falando, né, a outra margem é o Nirvana, porque aqui é a perspectiva do Hinayana, mas nós estamos falando aqui do Mahayana como perfeito e sublime despertar, caminho do Bodhisattva. E aí tem outras coisas aqui. Temos muitas coisas. Porque serão três longos domingos. Como é que a gente faz isso, né? Quem é essa mente, né? O que é essa mente que faz todo esse movimento, né? Que ouve os ensinamentos, que reflete sobre os ensinamentos, que os coloca em prática. Como é que isso funciona? Então, vamos voltar para o ensinamento sobre os skandhas, sobre os agregados, Pompo em tibetano, né? Então, nós sabemos o que é que os 5 agregados, né? Os 5 skandhas, primeiro é o elemento corpo, né? Que é o nosso elemento rupa, que é o nosso olho, que é a nossa boca, que é o nosso ouvido, são as nossas bases sensoriais. Com esse corpo, o que a gente faz? A gente percebe o objeto. Gente, isso aí é ensinamento que todo mundo já deveria saber. Né? Se não souber, pode depois perguntar para mim. Então, a gente percebe o objeto, faz o contato. Estou falando aqui de 12 eras de originação interdependente. A gente tem a percepção do objeto, então a gente capta aquela imagem, aquele odor, né, pela nossa consciência olfativa, auditiva e tal. E aí a gente tem a sensação. Se aquela percepção ali ela é agradável, desagradável ou neutra. E aí, o que a gente faz? A gente faz o quarto skandha, que é a formação volitiva. E é isso que a gente vai falar hoje. Então,
no âmbito, né, dentro dessa percepção, da formação volitiva, que os nossos pensamentos ocorrem, que as nossas aspirações ocorrem. Tá? E é só para falar que o quinto skandha é a consciência, mas não vamos falar de Alaya Vijnana hoje. Tá? Então, nossa atenção aqui é o skandha da formação volitiva. Então, o que diz Asanga e Vasubandhu? Né? É porque, gente, uma hora está em Asanga, a hora está em Vasubandhu, mas eles estão falando a mesma coisa. Então, eu fiz aqui um compilado para vocês. São os dharmas condicionados, ou seja, que vieram através dos nossos órgãos do sentido e da nossa consciência mental, né? Porque também não são só os 5 órgãos do sentido, a consciência mental entra aqui também. Eles são condicionados devido a causas e condições. Então, é aí que reside os nossos pensamentos, ideias e emoções, né? No skandha da formação volitiva. Então, o que eles nos dizem? A mente tem 10 características em ação. Primeira delas, o que eles vão falar? A sensação. Porque está tudo dentro, né? Porque depois que você percebeu, que você teve a sensação, você está lá na sua formação volitiva. Então, a sensação está lá. Então, é o prazer, a dor ou a indiferença. Né? Nem cheira, nem fede isso daí. A gente tem isso em relação a várias coisas. Né? Se perguntar para muitas pessoas, o que você pensa, sei lá, uma coisa qualquer. A pessoa, não sei, né? Não tem interesse, ou sei lá. A gente sempre tem essa coisa. Tem as coisas agradáveis, desagradáveis, e as que a gente tem indiferença, que também são chamadas de neutros. Né? E aí, segunda característica do skandha da formação volitiva, que é a intenção, que é a ação positiva da mente, a atividade da mente que impulsiona. É ela que vai levar a nossa palavra e a ação com o nosso corpo. Junto aí, tá? A percepção, que eu já falei aí, que é simplesmente o contato que a gente tem com a base externa, né? o indri externo. O outro ponto, 1, 2, 3, 4, o interesse, né? A vontade de agir para obter o objeto do desejo ou escapar do não desejado, do que a gente tem aversão. Olha só quantos elementos, né? Sensação, intenção, percepção, interesse. O contato, que eu já falei aqui, né? Que é quando a gente entra em contato com o objeto. A presença mental de não esquecer o objeto. Quando a gente entra em contato com o objeto, a gente vai em busca, né, de obtê-lo, que é o desejo, ou fugir desse objeto. Então, isso é a presença mental. A presença mental. A presença mental é quando a gente não desgruda do objeto, seja ele do desejo, seja ele da aversão. E aí entram os elementos que são da meditação. Olha só que interessante, está na nossa formação volitiva isso, gente. Não está assim no lugar extraordinário, não. Está lá na nossa formação volitiva, de acordo com a Asanga e Vasubandhu, tá? Que é a atenção, que é quando a gente orienta voluntariamente nossa atenção sobre um objeto. Isso é atenção, é atenção plena. A gente vai escolher o nosso objeto. E isso a gente pode levar para a nossa vida cotidiana. Porque às vezes as pessoas querem nos apresentar alguma coisa. Teve uma vez que a gente estava lá, lembrei agora, a gente estava numa fábrica de seda lá em Varanasi e tal, e aí o Lama Trilê chegou, queria lá alguma coisa, não me lembro exatamente o que era, aí não tinha. Aí o vendedor veio mostrando outras coisas, né? Tipo, temos isso aqui e tal, não sei o quê. Aí o Lama Trilê falou assim, tá vendo? Olha, não tem o que a gente quer, mas ele quer vender. Então, ele vai apresentando outras coisas. Só que a gente nunca deve perder de foco o que a gente quer, né? Porque às vezes o que a gente quer não tem. Aí você vai ser seduzido por outros objetos. Então, quando a gente medita, a gente sabe escolher voluntariamente qual é o nosso suporte, qual é o nosso interesse, né?
Então, a gente mantém aí. E aí ele vai falar, né, da concentração, que é claro que a gente precisa, que a gente tem o hábito, né, na tendência de ser distraída, então nós vamos precisar da força da concentração, que está lá na nossa imagem lá da tanca de chinê, lá, né, os 9 passos, né, 9 pontos, que é representado lá pela chama, né, a força da concentração. Então, a concentração é um dos elementos que a gente vai começar a nossa meditação e depois a gente libera a concentração também. A determinação é o outro ponto que eles nos trazem aqui, que é um pouco aqui da nossa vigilância, a nossa perseverança no objeto que a gente está meditando. A gente vai distrair? Vai. A gente tem tendência a distrair. Mas aí o que a gente faz? A gente volta para o objeto. Distraiu, volta para o objeto. Volta para o objeto. Tá? E aí o último ponto que eles nos trazem é o desenvolvimento da sabedoria. O que é essa sabedoria? Nós vamos falando aqui de realidade última, né? A natureza última da nossa mente, para a gente compreender a natureza última de todos os fenômenos. E aí, o que eles nos trazem aqui? O lado prático disso. Maravilhoso isso, né? Porque a sabedoria, né, ela precisa ter uma aplicação prática. Não adianta nada a pessoa ter a sabedoria, compreender o modo de funcionamento da mente, a beleza última dos fenômenos, e não saber viver. Como é que ela se comporta no cotidiano? Né? O que move a mente dela? E aí, o que ele nos traz? Olha só que lindo! Né? Ele vai saber, né, o indivíduo, saber o que precisa ser feito. Olha só que coisa, imagina se a gente pudesse trazer isso no nosso cotidiano. Saber o que precisa ser feito. Novamente, a gente vai começando o dia assim, embolado pelo dia. Pá, 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 pá. Aí eu falei, mas o que eu fiz mesmo de bom hoje? Qual foi assim, a produção do dia, né? Né, benéfica, amorosa, compassiva e tal? Então, olha o fruto da sabedoria. Saber o que precisa ser feito. Como é que a gente se relaciona com o outro? Né? Que tipo, né, de sentimentos, né, de emoções, de pensamentos que a gente envolve as nossas ações? É só saber o que precisa ser feito. Já pensou se todo mundo soubesse o que precisa ser feito? 2, saber as devidas associações. Porque como é que a gente vê, né? Assim, um fato, alguma coisa que a gente precisa fazer. Ah, eu quero fazer um bolo. Mas quais são os elementos que eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso saber da receita do bolo, preciso ter os elementos necessários, enfim, os ingredientes, preciso ter, enfim, a vasilha, preciso ter algo que bater. A gente vai saber quais são as associações que são as causas e condições necessárias para eu colocar em rumo aquele objeto que eu escolhi trabalhar. Quando a pessoa não sabe, não tem esse discernimento para fazer essas associações, a coisa se perde. Que a pessoa quer uma coisa, mas faz isso, faz aquilo outro, faz tudo de forma sem discernimento e não vai ter um bolo bom, finalmente. Estou dando aqui um exemplo simples, mas isso a gente se coloca, né, em tudo que nós vamos conduzir na nossa vida, tudo que for necessário, né, para agir no cotidiano. E aí o terceiro ponto que eles trazem, né, como benefício do desenvolvimento da sabedoria, conhecer o que é real, o que é irreal. A gente vai saber o que é ilusão, o que é verdade. Nós não nos deixaremos mais nos deixar enganar por tudo que é ilusório. Ou seja,
tomar como permanente aquilo que é impermanente. Basicamente é isso, né? Tomar como real o que é desprovido de natureza própria, né? Tomar como felicidade aquilo que é sofrimento. Então, esse é o terceiro benefício do desenvolvimento da sabedoria. Quando a gente entrar em contato com o objeto, e aqui o objeto, gente, a gente fala objeto, fenômeno, né? Tem vários nomes que se dá, mas é objeto da nossa percepção, da nossa escolha. Como é que a gente vai se relacionar com esse objeto? E esse objeto pode ser qualquer coisa, né? Que seja um ovo, como eu vou cozinhar um ovo, a gente precisa saber, né, de todos esses elementos aqui, senão você não vai conseguir cozinhar um ovo. Então, qualquer coisa, disso, de uma coisa bem simples até uma coisa mais complexa. Sei lá, uma tese de doutorado que você está elaborando. Olha só a aplicação prática disso, né? O Dharma ele não tem sentido nenhum se a gente não aplicar no nosso cotidiano. A nossa prática é para a gente aplicar no cotidiano e principalmente em relação ao outro, né? Da gente não tomar essas características errôneas, as visões equivocadas da realidade na nossa relação com o outro, achando que, sei lá, que uma pessoa é a fonte da sua felicidade. Não, é só, né, mais um ser humano ali, né, lidando com as suas emoções perturbadoras, né, tentando sobreviver e, às vezes, nem na margem está zanzando para cima e para baixo, né? Está lá perdidaço em outro ponto da existência. E aí a gente vai entrar num outro ponto aqui, mas eu estou vendo o adiantado da hora, né? Só para isso. Vamos ver se eu consigo avançar um pouquinho, mas não tem importância, tá, gente? Porque nós temos mais 2 domingos ainda pela frente, que são as 5 classificações da nossa ação. Então, o que eles vão falar? Que as ações podem ser puras ou impuras. O que está falando aí de pura e impura? É a gente saber, né, que o que é impermanente mesmo, né? O impermanente não é permanente, né? O impermanente é impermanente. Então, essa é a visão pura, é a gente saber realmente a natureza daquele fenômeno, daquele objeto, daquela coisa que tem diante de nós. Então, pura e impura. Aí ele vai dizer que a nossa ação pode ser agradável ou desagradável, também em relação aos outros. Elas podem ser virtuosas, não virtuosas. E olha só, né, as virtuosas aqui, nós estamos falando dos 10 atos que a gente falou no domingo passado. São as ações, né, que são ditas como virtuosas ou positivas. E as ações não virtuosas são as ações negativas. Não precisa de grande explicação em relação a isso. E aí, esse que é importante, que eu já falei aqui para vocês, são as ações meritórias, demeritórias. As meritórias vêm daqueles 3 que eu falei lá, fruto da generosidade, do comportamento sem máculas e da meditação. Essas são as fontes de mérito, né? E aí, né, o quinto, né, das classificações da ação, eles vão nos explicar que ela pode ser manifesta e não manifesta. Então, as nossas ações elas podem ser manifestas, ou seja, a gente age com corpo, palavra e mente e consegue segurar o relógio. Então, essa ação é uma ação manifesta. Então, no nosso cotidiano, temos as ações ditas manifestas. Mas nós precisamos entender que tem as ações não manifestas. Mas elas também têm resultado kármico. Porque uma ação ela é completa se tem corpo, palavra e mente juntos. E quando a gente faz um ritual, né, a gente faz
né, uma prosternação, a gente aprende a juntar os 3, porque normalmente a gente age, né, o corpo está fazendo uma coisa, a palavra está falando outra, né, está pensando outra coisa, aquela coisa: "Ah, o que que eu estava falando mesmo?". Então, é isso, né, a gente na nossa vida de praticante, a gente vai aprender a juntar corpo, palavra e mente. Quando está corpo, palavra e mente juntos, esse resultado desse ato vai ser completo. Mas tem os atos que estão só na mente, que a gente pensa, mas não fala, não faz. Tem o ato que a gente pensa, fala, mas não faz. Então, dependendo, né, da união ou desunião dos 3 elementos, o resultado kármico vai ser diferente. Tanto para as ações virtuosas, quanto para as ações meritórias, para as ações agradáveis. Esses 5 elementos aqui, as 5 classificações da ação, elas estão todas juntas, elas funcionam em conjunto. Não quer dizer que está nessa classificação é só isso. Não, elas funcionam todas juntas. Então, as ações manifestas e não manifestas, a gente precisa estar atento também, porque elas também têm resultado kármico, né? E o Asanga nos traz o exemplo da renúncia ao samsara como uma ação não manifesta. Então, olha só que gigante que é, né? Quando a gente entende que nesse samsara não tem felicidade e a gente renuncia. E a gente, mesmo assim, continua vivendo no samsara, tal como um bodhisattva realizado. Né? Mas a gente já entendeu que isso aqui não traz felicidade para a gente, né? Traz momentos alegres, né? Uma coisa assim, um prazer e tal, traz, né, sofrimento também, mas a gente sabe, né, que aquilo ali não é felicidade. Mas mesmo assim, a gente continua vivendo no samsara, né? Mas já desapegado deles. E aí, cada vez mais, né, esse desapego do samsara vai se tornando cada vez mais forte e nos impulsionando para a nossa prática. Então, deu aqui o nosso horário, temos muitas coisas para ver nos próximos domingos aí. Enfim, trouxemos aqui coisas bem simples, né? Simples não, né? Que todo mundo já deveria saber, mas trouxemos já alguns conteúdos, né? Enfim, o Abhidharma Kosha, o Abhidharma Samukaya, são textos bem densos, né? Bem pesados, assim, porque é filosofia budista pura. Mas, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. Enfim, a gente volta no domingo que vem com a sequência aqui desse ensinamento, mas nós continuamos à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos fazer a nossa dedicatória, né, para que a gente não guarde só para nós esse conhecimento, né, que a gente possa realmente, com isso tudo, assim, realmente beneficiar os seres. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.